Estamos ao vivo. Hoje, dia 7 de julho de 2021, às 20 horas, para falar sobre como investir para ganhar da inflação. Esse é o tema da live de hoje, como investir para ganhar da inflação. Vou falar também sobre inflação, o que é, como se proteger, os efeitos no teu bolso, os efeitos nos teus investimentos, como calcular esse efeito também, mas principalmente o tema da live de hoje, lá mais para a terceira parte da live, eu vou falar sobre como você deve investir para buscar ganhar da inflação, beleza? Se você está vendo esse vídeo gravado, então você não está assistindo a live aqui comigo no Instagram, madalena.lucas, minha recomendação, tá? Pula mais ou menos uns 5 minutinhos e tal, porque daqui 5 minutinhos eu vou começar o conteúdo, tá bom? Só esperando o pessoal entrar, o pessoal chegar aqui, mais pessoas entrando, né? Para ir 8:05, então daqui a menos de 5 minutos já a gente começar o conteúdo com tudo, beleza? Então, por enquanto, vamos lá, só esperando o pessoal entrar aqui, dar um oizinho e tal, fazer aquela interação de início de live, para a gente poder falar um pouco mais sobre a inflação. Hoje o tema é, de novo, como investir para ganhar da inflação. E vou falar também sobre o efeito dos juros, né, no longo prazo, quando você perde para a inflação. Esse é o subtítulo da live de hoje, beleza? Daqui a menos de 3 minutos a gente já começa o conteúdo com tudo, beleza? Então, só esperando aqui o pessoal ir entrando para a gente iniciar o conteúdo. Show! Vamos só aguardar mais um pouquinho aqui. Enquanto isso, vamos dar uma passada no roteiro da live, né? Que foi construído aqui. Já vou comentando, né? Vou começar falando então, né, com quem já está aqui sobre o que a gente vai trabalhar, o que eu vou falar hoje. Bom, primeiro o que é a inflação, né? Eu vou falar sobre os efeitos da inflação no bolso das pessoas, o que é o IPCA, o que é o IGPM e como eles se comportaram nos últimos anos, né, percentuais e tal, o impacto no bolso, né, que esses indicadores tiveram, como a inflação atua nos investimentos, ou seja, o que são juros reais, como calcular os juros reais também, aí o terceiro tópico, o último item da live, como investir para ganhar da inflação. Aí sim, vou falar sobre 4 categorias de investimento, né? Os investimentos de renda fixa que pagam algum tipo de índice de inflação mais um percentual, que é o que eu chamo de proteção direta da inflação. Os investimentos de renda fixa que pagam um percentual mais alto do CDI, que eu chamo de proteção indireta, e 2 temas, tá? Mais fora da caixinha, até para vocês terem uma ideia. Quando eu fui matéria recentemente, faz 1 ou 2 meses mais ou menos, do UOL Economia, e eu falei sobre esses 2 últimos temas com uma das editoras do UOL Economia, e ela falou: poxa, Lucas, eu nunca tinha parado para pensar sobre esse ponto de vista, né, desses investimentos que eu citei para ela, que são as ações de empresas que fazem constantemente reajustes pela inflação nos seus produtos ou serviços, tá? Então protegem consequentemente a receita delas da inflação, que elas ganham, as protegem da inflação, e os fundos imobiliários, né, que têm seus aluguéis também reajustados anualmente pela inflação. Os aluguéis estão também protegidos pela inflação. E quando você investe no fundo imobiliário, você passa a receber esses aluguéis. Logo, né, você também tem uma proteção aí dos aluguéis, né, em relação à inflação. São 2 pontos completamente diferentes, né, do que na média as pessoas acabam falando, e eu trouxe aqui como conteúdo para vocês nessa live, beleza? Daqui a menos de 1 minuto a gente começa o conteúdo com tudo. Então, vamos lá, daqui a pouquinho eu vou iniciar esse conteúdo. Você está vendo gravado, pula mais um pouquinho, avança um pouquinho até você ver a hora que eu vou que eu começo o conteúdo efetivamente, beleza? Se você está aqui ao vivo comigo, só mais a esperinha, a espera já tá quase acabando aqui, show? Aí a gente já começa aqui o conteúdo sobre como investir para ganhar da inflação e o efeito dos juros no longo prazo quando você perde para a inflação. Agora sim, conteúdo na veia para vocês. Vamos começar o seguinte, vamos começar falando, né, o que é inflação, beleza? Antes de falar, tá, como se proteger da inflação, eu preciso te explicar o que é inflação.
Tá, antes de falar proteção, beleza, proteção do quê? Do que eu estou me protegendo? Então vamos falar sobre o que é inflação antes de mais nada. Eu vou começar com um exemplo meu. Tá? Quando eu tinha mais ou menos 6 anos, eu recebi minha primeira mesada. Eu ganhava naquela época R$ 10, beleza? Com esse valor, tá? Na época, eu conseguia comprar. Olha, pega essa lista que eu conseguia comprar com 10 anos, aliás, com 6 anos com R$ 10. Eu conseguia comprar uma promoção no McDonald's, né? Tipo um combo lá de, sabe, Big Mac, Cheddar, McChicken, enfim, conseguia comprar uma promoção. Conseguia comprar alguns pacotes de figurinhas, inclusive, algumas revistas em quadrinhos e talvez até sobrasse um troco, tá? Talvez, né? Não tenho muita certeza se sobraria um troco, mas talvez sobrasse, tá? Hoje eu tenho 32 anos e com R$ 10 eu precisaria escolher qual dos itens que eu acabei de falar eu compraria. E eu só conseguiria comprar 1/3 de uma promoção no McDonald's, ou seja, assim, ou daria para alguns sorvetes no máximo, ou seja, a inflação, nesse exemplo que eu acabei de dar, é o aumento de preços dos produtos e serviços, tá? Esse aumento ele é medido mensalmente por alguns indicadores que eu vou explicar mais para frente aqui na live. Alguns exemplos do que é medido pelos indicadores de inflação: alimentação, bebidas, transporte, habitação, saúde, cuidados pessoais, vestuário, comunicação, artigos de residência e educação. Tá? Esses são alguns dos itens que são medidos pelos indicadores de inflação, e se você for parar para analisar e pensar, é basicamente tudo ou quase tudo com que a gente gasta. Saca só: alimentação, bebidas, transporte, habitação, saúde, cuidados pessoais, vestuário, comunicação, artigos da residência e educação. Cara, o que ficou faltando basicamente, né, do que a gente gasta, ou seja, os preços de tudo que a gente consome são medidos por esses indicadores. E por que eu te expliquei o que é inflação? Tá? Porque ela influencia diretamente a nossa vida de algumas formas, beleza? De que formas? Aumento de preços do que a gente consome no dia a dia e diminui automaticamente, assim, indiretamente, mas diminui a rentabilidade real dos nossos investimentos. Tá? Eu vou falar sobre esses dois assuntos na live de hoje: aumento de preços do que a gente consome no dia a dia e a diminuição da rentabilidade real dos investimentos. Eu te dei o exemplo, tá, de quando eu tinha 6 anos, mas a gente não precisa ir tão longe assim, né? Não precisa ir há 26 anos atrás. É só lembrar dos itens que aumentaram de preço mais recentemente e que encareceram demais as compras do mês. Eu vou te citar 3, mas eu tenho certeza que vocês conseguem pensar em muitos outros. Arroz, tomate, carne, são só alguns dos exemplos de itens que aumentaram e viraram até piada, até meme no Instagram, na internet, sobre aumento de arroz, tomate, carne, enfim. Então são itens que aumentaram recentemente, mas com certeza tem muitos outros itens que aumentaram de preço que você... Assim, só de você pensar, imagina de você indo ao mercado hoje, tá? Imagina se não aconteceu essa semana ou semana passada ou mês passado. Quantas vezes você foi no mercado, você comprou poucos itens, mas na hora de passar no caixa gastou um valor assim razoavelmente alto e você saiu pensando, mas cara, como que deu tudo isso? Eu só comprei tipo 5 coisas, 6 coisas, só comprei isso que tá em uma sacola. Como que deu esse valor? Então pensa que eu falei do arroz, tomate, carne, enfim, de outros itens também, mas pensa que tem muitas outras coisas que a gente acaba comprando que aumentaram recentemente muito de preço, muito de valor, tá? E esses são só alguns dos efeitos da inflação. Eu tenho certeza que você consegue pensar em mais alguns aumentos de preços bem recentes. Eu preciso te explicar os 2 principais índices de inflação para conseguir te falar o impacto deles nos seus investimentos, beleza? Como você calcula, lógico, esse impacto e como você se protege desse impacto também. O primeiro indicador que eu vou falar hoje para vocês é sobre o IPCA. Tá? IPCA significa Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. IPCA mais curtinho, mais enxuto para falar. Esse é o índice de inflação oficial do governo. Ele é calculado pelo IBGE. Tá?
Ele é calculado considerando assim o primeiro dia do mês até o último dia de cada mês. Fechado? Então assim, mês de julho é do dia 1 de julho ao dia 31 de julho. Mês de junho, dia 1 de junho até o dia 30 de junho. Show? O IPCA dos últimos 12 meses foi de 8,06%, considerando até maio de 2021, que foi até quando eu estou gravando essa live, quando eu estou fazendo essa live, foi o último indicador que foi divulgado, foi de maio de 2021 do IPCA, beleza? E desde o começo do Plano Real, só para você ter uma ideia, o IPCA ele foi de 570%. Ou seja, de 94 ao que custava R$100, hoje custaria R$670 se seguisse a mesma correção do IPCA. E essa informação é mais ou menos daquela idade que eu comentei que eu tinha de 5, 6 anos quando eu recebi minha primeira mesada. Então, para você ter uma ideia do quanto os preços evoluíram daquela época para cá, beleza? Segundo índice que eu vou falar hoje na live para vocês, sobre o IGPM. Tá? Então, outro índice bastante usado é o IGPM, que significa Índice Geral de Preços do Mercado. Ele é calculado pela FGV. Tá? Ele é calculado a cada 10 dias e depois é feito um fechamento mensal desse índice. O IGPM é o índice que corrige os contratos de aluguéis e também algumas tarifas como energia elétrica. O IGPM dos últimos 12 meses foi de 35,77%. Foi muito, muito alto. E pega desde o começo do Plano Real, o IGPM foi de 1.118%. Então, assim, tem uma discrepância animal com o IPCA e mesmo assim o IPCA já é alto, o IGPM com certeza está sendo uma correção extremamente alta também. Tá? Como é que a inflação atua nos seus investimentos diretamente? Imagina que no começo do ano você investiu R$100 e durante o ano ele rendeu 10%. Isso é bom ou isso é ruim? Tá? Depende muito do que. Se a inflação do ano foi de 5%, o seu investimento rendeu acima da inflação. Isso é bom, porque ele rendeu 10% e a inflação foi de 5%. Mas se a inflação foi de 12%, o seu investimento rendeu abaixo da inflação. Isso é ruim, principalmente no médio e longo prazos. Tá? Imagina, eu vou te dar um exemplo com números, tá? Esse mesmo exemplo, só que usando a parte numérica para você ter uma ideia, assim, para você entender, ter uma visão mais clara desses percentuais. Se você investiu R$100 e durante o ano ele rendeu 10%, no final do ano você vai ter R$110. Tá? Se você queria comprar um item que comprava R$100, que custava... Então, assim, se você queria comprar um item que custava R$100 em janeiro e ele aumentou de preço em 5%, esse item agora custa 105. Você consegue comprar esse mesmo item e ainda sobra um troco para você. Mas se esse item aumentou de preço em 12%, ele custa 112. E você agora não consegue mais comprá-lo, ou seja, você perdeu poder de compra. Tá? Então, recapitulando, se você tem um investimento de R$100 que rendeu 10%, hoje você tem 110%. Se o que você queria comprar nesse mesmo período aumentou 5%, ok. Hoje custa 105, você tem 110, então beleza, você consegue comprar esse item e sobra um valor. Agora, se a inflação, se o aumento de preço foi de 12%, você hoje tem 110, e o que você quer comprar custa 112. Ou seja, você perdeu o poder de compra, você não consegue mais comprar aquele item. Isso, no universo dos investimentos, imagina no longo prazo, um plano de 5, 10, 15 anos, constantemente você perdendo o poder de compra, ou seja, você perdendo da inflação constantemente. O que isso não vai fazer com os teus investimentos, com os teus planos, com aquilo que você quer atingir? Imagina a chance, o quanto muda, quanto diminui de repente de chance de você atingir esses objetivos se você não se preocupar com a inflação com a inflação sobre os teus investimentos, beleza? Agora é o seguinte, o que são juros reais, tá? E como calculá-los? Eu preciso te falar sobre esse conceito, né, que vai te ajudar bastante a conquistar mais objetivos, principalmente os objetivos que têm um prazo de realização acima de 5 anos. Então, foca em entender agora o que são juros reais, que eu vou começar a te explicar agora. O conceito de juros reais, tá, significa quanto os seus investimentos realmente renderam depois de descontar a inflação, ou quanto eles renderam acima da inflação. Então, juros reais é o quanto seus investimentos renderam
depois de descontar a inflação ou quanto eles renderam acima da inflação. Eu acabei de comentar sobre poder de compra, beleza? E para manter seu poder de compra ao longo dos anos, seus investimentos precisam sempre render constantemente acima da inflação, tá? Só para exemplificar, imagina que todos os anos seus investimentos rendam 10% e a inflação seja de 12%. Ou seja, seus investimentos rendem 10%, a inflação 12%, então todo ano você perde só 2%. Tá? No primeiro ano, o investimento de R$1.000, você vai ficar com 1.100. E um item que custava R$1.100, quer dizer, vai passar a custar 1.200. Aliás, 1.120. Então, de novo, no primeiro ano, o investimento que você tem de R$1.000 vai ficar com 1.100, tendo um juros de 10%. O item que você quer comprar, que custava R$1.000, vai passar a custar 1.120. A diferença é de só R$20. Tá? No quinto ano, você vai ter, continuando com uma rentabilidade de 10% ao ano, você vai ter R$ 1.610,51 e o mesmo item, considerando que ele vai aumentando de preço 12% ao ano, vai passar a custar R$ 1.762,34, ou seja, uma diferença de R$ 151,83. Primeiro ano, a diferença era de R$20. No quinto ano, a diferença foi para R$ 151. Ela aumentou em 7 vezes. No décimo ano, continuando a ter uma rentabilidade de 10% ao ano, você vai ter R$ 2.593,74. O mesmo item, se ele vai aumentando de preço 12% ao ano também, ele vai passar a custar R$ 3.105,85. A diferença foi para R$ 512,11. A diferença no primeiro ano eram R$20. No quinto ano, 5 anos depois, foi para 151. 5 anos depois, então do quinto ao décimo ano, 5 anos depois, ela foi para 512. Do primeiro ano para o décimo, essa perda de poder de compra aumentou em 25 vezes, se a minha conta estiver certa. Então, assim, foi de 20 para 512. A gente está falando de uma perda de poder de compra, assim, de 25 vezes o que era no primeiro ano. O que começou com R$20 foi para 512 em 10 anos. No exemplo, eu calculei esses 2% contra você, ou seja, a sua rentabilidade é de 10 e o item aumenta 12. Tá? Então, eu aumentei esses 2% contra você. Mas imagina que essa diferença ela pode ser favorável para você, favorável a você, favorável ao seu bolso, aos seus investimentos, se você aprender como investir para ganhar da inflação daqui para frente. Tá? Como que você faz esse cálculo dos juros reais? Então, a forma mais simples possível que eu vou explicar para você hoje, tá? Para calcular os juros reais, você deve dividir a rentabilidade que você teve pela inflação do período que você está calculando. Então, pega a rentabilidade que você teve nos últimos 6 meses, pega a inflação que aconteceu nos últimos 6 meses, e aí sim você consegue calcular quais foram os juros reais, ou seja, quanto realmente aumentou o seu patrimônio, aumentou o quanto você tem de dinheiro guardado, aumentaram os seus investimentos, já desconsiderando a inflação. A fórmula para você calcular, fazer essa conta, ela é de, vamos lá, 1 mais a sua rentabilidade. Então, 1 mais a sua rentabilidade dividido por 1 mais a inflação. Tá? Se você teve um investimento que rendeu 5% e a inflação foi de 3% nesse período, a sua conta é 1 mais 5% dividido por 1 mais 3%. Tá? Só que assim, só um detalhe nessa conta que ela é bem importante. Esse 5% não é você colocar só 5%. Você tem que transformar em número decimal. Tá? Só para exemplificar o que é um número decimal, é o seguinte, eu vou fazer agora com vocês aqui. Então, ó, penso nesse exemplo que eu estou dando para vocês. Tá? 5%, tá? Vou anotar aqui para mostrar para vocês, 5% é igual, transformando... Pessoal, acho que eu caí aqui, voltei, vamos lá. Então, assim, 5%, tá? O que é 5%? Não sei se dá para ver aqui direitinho, se está ao contrário e tal, mas 5%, tá? É igual a 0,05. Então, assim, a gente está falando de uma rentabilidade, né, de percentuais. Eu estou pegando aqui e transformando em número decimal. 3% é a mesma coisa. Eu vou transformar em número decimal. Aqui, ó. 3%. Beleza? Aqui eu transformo em número decimal 0,03. Então, na hora que eu for fazer essa fórmula para calcular, né, quanto que rendeu realmente acima da inflação,
eu tenho que considerar esses números decimais, tá? Então assim, é 1 mais 0,05 dividido por 1 mais 0,03, beleza? Então eu divido um pelo outro e descubro o meu ganho real nesses juros dos investimentos. E pasme, 5% de rentabilidade menos 3% de inflação não dá 2%, dá 1,94%. Quando você faz essa conta de dividir, você vai encontrar que o teu ganho real ele foi de 1,94 e não de 2 nessa conta. Então, faz a continha aí, a hora que acabar a live, pega o teu celular, faz a conta aí de 1,05 dividido por 1,03 e vê o número que você vai encontrar. É de 1,94. Esse foi o teu ganho real nesse exemplo que eu estou dando para vocês, tá? Agora, o ponto alto da live, o ponto final da live, o ponto alto da live também. Como você deve investir para ganhar da inflação, tá? Então, se você chegou agora, se você está desde o começo, se você... Não importa, agora para o que você está fazendo. Eu vou falar sobre 4 formas para você se proteger da inflação. Eu vou explicar cada uma dessas formas, tá? 4 formas de você investir e se proteger da inflação e a lógica desse racional, como você faz, que tipos de investimento tem em cada uma dessas categorias. Então, foca para o que você está fazendo, pega teu caderno, pega teu bloco, pega teu note, vai anotar esses 4 itens e como que eles podem te ajudar, direta ou indiretamente, beleza? E como eu falei no começo da live, tá? Os 2 últimos itens que eu vou falar, eles são itens que eu já venho trabalhando e pensando nos meus conteúdos e tal, com os meus clientes, já há alguns anos. E eu participei como fonte de uma matéria no UOL Economia recentemente, faz um mês e meio mais ou menos. E aí uma das editoras do UOL Economia, quando eu falei desses 2 últimos itens, ela falou para mim: Lucas, eu não tinha parado para pensar sobre como esses 2 últimos itens eles realmente ajudam na proteção da inflação. O foco foi exatamente esse da matéria: como investir para se proteger da inflação. Eu já tinha esse conteúdo pronto, a hora que eu fiz essa entrevista com ela, eu falei esses 2 últimos. Os 2 primeiros eles são talvez um pouco mais, vamos chamar assim, um pouco mais comuns de se falar, tá? Os 2 últimos não. Então presta atenção aqui que a gente tem conteúdo diferente para vocês aí. Não trago qualquer coisa, trago coisas itens que eu vejo no dia a dia aqui com meus clientes, beleza? Então vamos lá. E coisas que eu trago também de referências de estudo. Então, vamos lá. Investimentos, primeiro item, como você investe, tá, para se proteger da inflação. Investimentos de renda fixa que pagam algum índice de inflação mais um percentual. Eu vou explicar o que é isso. Investimentos de renda fixa que pagam um percentual mais alto do CDI. Vou explicar o que é isso também. Terceiro item, ações de empresas que fazem constantemente reajustes pela inflação nos seus produtos e serviços. Então, eles protegem a receita, o que eles ganham da inflação. Tá? Então, pensa o seguinte: a empresa ela faz sempre um reajuste do produto ou serviço dela pela inflação. Então, ela está protegendo o que ela ganha, o que ela vende da inflação. Tá? Então, vou explicar como é que isso te beneficia direta e indiretamente também. E o último item são os fundos imobiliários, que eu vou explicar o que é também com mais detalhes, tá? E os fundos imobiliários têm os seus aluguéis reajustados anualmente também pela inflação. Ou seja, os aluguéis estão protegidos da inflação e eu vou te explicar como que isso te beneficia também, direta e indiretamente. Show? Então vamos lá. Primeiro, investimentos de renda fixa que pagam algum índice de inflação mais um percentual. Esses tipos de investimento, eles são os que te dão uma proteção mais direta da inflação, tá? A proteção é direta porque são investimentos que têm na sua rentabilidade, a sua rentabilidade ela é atrelada a um índice de inflação. IPCA e o IGPM são os mais usados, que eu falei no começo da live também, e pagam também um percentual a mais de juros, ou seja, você está com recebendo o IPCA ou IGPM mais um percentual. Exemplo, só para ficar mais claro: IPCA mais 3% ao ano, IGPM mais 5% ao ano. Então, esses são só alguns exemplos, tá, de rentabilidades que você pode encontrar por aí. Nesses investimentos, como eu falei, você está protegido diretamente da inflação. Tem o bônus de estar um pouco acima também por conta desse percentual mais de juros que tem nesses investimentos. Ou seja,
você se protege e mantém o teu poder de compra, que eu falei agora também pouco na live, né? Manter o teu poder de compra. O seu ganho real, nesse caso desse tipo de investimento, ele é totalmente positivo, tá? Porque inflação mais o percentual. Seu ganho real, seu ganho acima da inflação, é positivo. Você encontra esse tipo de investimento em títulos do Tesouro Direto, tá? Mais precisamente nos títulos do Tesouro IPCA. Então, Tesouro IPCA te paga IPCA, que é o índice oficial de inflação do governo, mais um percentual. Você encontra esse tipo de rentabilidade também nas debêntures, tá? Isso você encontra rentabilidade, né? Esse tipo de rentabilidade, inflação mais um percentual, em debêntures também. Você encontra nas LCIs e LCAs, algumas, não é a média, tá? Mas algumas você encontra, e também em CRIs e CRAs. Todos esses investimentos são investimentos de renda fixa. Então, Tesouro IPCA, debêntures, LCIs, LCAs, CRIs e CRAs. Nesses tipos de investimento você tem esse tipo de rentabilidade. Segunda forma de você se proteger da inflação é a forma que eu chamo de mais indireta, tá? São os investimentos de renda fixa que pagam um percentual mais alto do CDI. Esses tipos de investimentos são os que te dão proteção mais indireta, por quê? Quando a rentabilidade do investimento é atrelada ao índice, né, ao índice chamado CDI, que é um certificado, a tradução do CDI é Certificado de Depósito Interbancário, e o CDI deriva diretamente da Selic, ou seja, se a Selic sobe, o CDI sobe. Se a Selic baixa, desce, o CDI desce. Tá? Exemplo, 110% do CDI, 125% do CDI e tal. Nesses investimentos, você pode estar protegido indiretamente da inflação, porque a Selic ela é usada para fazer o controle da inflação. Então, explicando rapidamente o conceito de economia. A inflação sobe. A tendência é que a Selic também suba para fazer esse controle. Tá? Hoje é uma das principais formas que o governo usa para fazer a proteção, para fazer o controle da inflação, é aumentando a Selic. Durante muitos anos, tá? Durante assim, os últimos, talvez, enfim, muitos anos mesmo, a Selic ela foi maior do que o IPCA, foi maior do que a inflação. Tá? Tendencialmente ela foi maior do que a inflação. Só que se você reparar, o que eu acabei de falar foi, quando você tem investimento atrelado ao CDI, você pode estar protegido indiretamente da inflação, e a tendência é que a Selic também suba. Eu escrevi dessa forma, até eu falei dessa forma, porque investir em ativos que te paguem mais de 100% do CDI, dependendo do momento, pode te proteger da inflação ou não pode, ou não te protege da inflação. Por quê? 2020, 2021, então quando a gente está gravando essa live aqui, quando eu estou transmitindo essa live, de julho de 2021, tá? Não foi verdade. A Selic esteve menor do que a inflação. A Selic esteve menor do que o IPCA. Então, assim, 2020 e 2021 isso aconteceu. Antes disso, eu não me lembro de um outro momento em que a Selic não foi maior do que a inflação. Então, por isso que durante muitos anos eu considerei essa uma proteção indireta à inflação, porque a inflação sobe, a Selic sobe para fazer o controle dela e tal, então a Selic está acima, o CDI deriva da Selic, logo você acaba ganhando, né, nos seus investimentos mais do que você tem de perda pela inflação. Nos últimos 1 ano e meio não tem sido tão assim, tá? Nos últimos 2 anos mais ou menos não tem sido tão assim. Então cuidado, tá? Quando você for usar esses tipos de investimentos para se proteger. Eles costumam sim ser melhores, mas para prazos mais curtos, onde você precisa de mais liquidez também, beleza? E você encontra esses tipos de investimentos, tá? Em praticamente todas as categorias de investimentos de renda fixa. CDBs, Tesouro Selic, debêntures, LCIs, LCAs e CRIs e CRAs. Então, assim, investimentos, praticamente todos, se não todos, você encontra investimentos atrelados ao CDI, que te pagam um percentual do CDI ou até um percentual da Selic. Repetindo, CDBs, Tesouro Selic, debêntures, LCIs e LCAs, né? CRIs e CRAs, beleza? Agora, o ponto diferente desse conteúdo, o ponto que não é tão comum assim a gente ver por aí. Como que você se protege da inflação também investindo em ações, tá? Mas não em qualquer ações de empresas que façam constantemente os reajustes, né, pela inflação dos seus produtos e serviços. Antes de mais nada, antes de te falar mais sobre o que é essa proteção,
eu preciso te explicar o que é uma ação, tá? Ação, ela é a menor parte de uma empresa. Quando você compra uma ação, você se torna literalmente sócio ou sócia dessa empresa, tá? Como você se torna sócia dessa empresa, você passa a receber algumas distribuições de dinheiro que essa empresa ela possa vir a fazer. Tá? As distribuições mais comuns são os dividendos e juros sobre capital próprio. De uma forma bem resumida, muito resumida, tá? Quanto maior for a receita de uma empresa, maiores poderão ser os juros sobre capital próprio que ela distribui. E quanto maior for o lucro de uma empresa, maiores poderão ser os dividendos que essa empresa vai distribuir também. Tá? Só um detalhe, lucro é igual receita menos despesa. Seguindo esse raciocínio que eu estou construindo com vocês, se a empresa que você investiu é uma empresa que reajusta constantemente o preço dos seus produtos e serviços seguindo a inflação, a receita que ela vai passar a receber também vai ser reajustada pela inflação. Então, vamos lá. Se a empresa ela tem ali, ela reajusta o preço do produto e serviço que ela tem, os produtos e serviços que ela tem. Se ela reajusta constantemente pela inflação o preço desses produtos e serviços, a receita dela também vai ser reajustada pela inflação. Se a receita da empresa também é reajustada pela inflação, você tem grandes chances dos juros sobre capital próprio e os dividendos também sejam reajustados pela inflação, mesmo que de forma indireta. Então, lembra o que eu acabei de falar? Aumento de receita tende a empresa pode passar a distribuir mais juros sobre capital próprio. Mais lucro na empresa, ela pode vir a distribuir mais dividendos. Se a empresa reajusta os seus preços, ela constantemente vai repassar essa receita maior, esse lucro maior para os cotistas, para os sócios, quer dizer, quem comprou as ações, e aí você acaba se protegendo da inflação também através desse recebimento que você passa a ter dessas distribuições da empresa. Então é uma forma completamente fora da curva, fora da caixa do que é falado hoje em dia, porque é um reajuste, é um tipo de proteção que ele não é tão óbvio, né? Ele é indireto, mas ele é muito útil também, ele é muito poderoso também. E o último item, que também é fora da caixa, fora da curva, se você for para pensar, ele até pode ser um pouco óbvio, mas ele não é tão óbvio assim, porque senão tinha mais pessoas falando sobre isso, é sobre como os fundos imobiliários, tá, que têm seus aluguéis também reajustados pela inflação anualmente, como que eles te ajudam a se proteger da inflação quando você investe, né, tendo esse objetivo, tá? Primeiro, eu preciso te explicar também o que são os fundos imobiliários. Então, quero que você imagine o seguinte. Imagina que você está entrando no seu shopping center favorito, tá? Imagine as lojas que você gosta, a praça de alimentação, os restaurantes que você costuma frequentar, o cinema que você já foi milhares de vezes. Então, pensa nesse shopping. Cara, não seria ótimo se você pudesse ter uma parte desse shopping, se você pudesse ser dono ou dona de parte desse shopping, do seu shopping favorito? Agora, imagina um outro cenário, uma outra coisa, um outro ambiente. Imagina a principal avenida da sua cidade. A principal avenida onde tem aqueles prédios, assim, tipo, tem prédios mais elegantes, mais chiques também. Imagina essa avenida com esses prédios mais elegantes, um pouco mais chiques e tal. Comerciais, residenciais, não importa. Imagina, mas se tiver mais prédios comerciais seria melhor. Também não seria ótimo poder ter uma parte de um desses prédios ou de vários desses prédios e tal, ser dona ou dono de parte dos prédios mais elegantes e chiques da sua cidade ou de outras cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, por exemplo. Nesses dois casos, tá, você consegue tornar esse desejo de ser dono, dona de uma parte de um shopping, parte de um prédio comercial bem chique da sua cidade, tipo, ou de outras cidades, enfim, investindo com pouco dinheiro nos fundos imobiliários. De uma forma bem resumida, um fundo imobiliário é um fundo de investimento que pode possuir, por exemplo, prédio comercial e alugar as suas salas. Tá? Para cada sala alugada, esse fundo imobiliário recebe uma renda. O administrador do fundo imobiliário junta todas as receitas, todas as rendas, tira as taxas, os impostos e tal, e distribui o restante aos donos do fundo imobiliário ou os cotistas. Quando você compra uma cota de um fundo imobiliário, você se torna um cotista ou uma cotista desse fundo. Tá? Segue o raciocínio aqui comigo. Quando você investe, você vira cotista. E um detalhe importante, os aluguéis
recebidos nos fundos imobiliários são isentos de imposto de renda, ou seja, caiu na sua conta, você pode fazer o que você bem entender com o valor ou dar o melhor destino possível para aquele dinheiro, tá? E por que investir em fundos imobiliários pode ser uma proteção também da inflação? Eu falei no começo da live, tá, que o IGPM é um índice de inflação que corrige os aluguéis. Eu falei isso no comecinho da live aqui, ó, IGPM é um índice de inflação, corrige aqui o valor dos aluguéis anualmente e tal. Quando você investe em fundos imobiliários, você passa a receber esses aluguéis, os aluguéis dos imóveis. Como eles são corrigidos pela inflação anualmente, você também tem os seus ganhos de aluguéis corrigidos anualmente. Então, essa também é uma forma de proteção à inflação. Então, eu falei de 4 formas principais de proteção à inflação. Vou só recapitular rapidamente e vou ler aqui o comentário da Carol, que ela falou também sobre fundos imobiliários aqui, que eu já vi. 4 principais formas de você investir para ganhar da inflação. Os investimentos investir em investimentos de renda fixa, tá, que pagam algum tipo de índice de inflação mais um percentual. Investir em ativos de renda fixa que te pagam um percentual acima do CDI. Ações de empresas que fazem constantemente os reajustes do valor de seus produtos e serviços pela inflação. E os fundos imobiliários, que distribuem os aluguéis também, e os aluguéis são corrigidos anualmente pela inflação. Então, o que você recebe anualmente, o que você recebe mensalmente como receita, também é reajustado pela inflação, então você acaba se protegendo também dessa forma. Esses 2 últimos itens, tá? Eles são um pouco mais diferentes do que tem sido falados. Então, se você depois quiser rever a live, pega esse finalzinho, pega os últimos aí talvez 10 minutos e reassiste essa parte, que ela é muito. Se você chegou agora, chegou um pouco antes, não viu essa parte, pega esse finalzinho, que ele é bem importante sobre como você deve investir para se proteger da inflação. Carol comentou aqui que investir em fundos imobiliários é um caminho sem volta, e é mesmo, né, Carol? Porque tem muita vantagem, a questão do aluguel ser isento de imposto de renda, a facilidade de você comprar e vender um fundo imobiliário, uma cota de um fundo imobiliário na bolsa, você analisar também, tem sites muito interessantes sobre o universo dos fundos imobiliários, onde que esse fundo, ou que imóveis que esse fundo tem. Então, assim, é um caminho sem volta. Estou pensando em fazer uma live só sobre fundos imobiliários mais para frente, tá? Ainda não é o foco aqui, mas eu estou pensando em fazer uma live só para falar sobre esse tipo de investimento, porque ele pode ajudar bastante na construção e na conquista de mais objetivos. Pessoal, o conteúdo da live de hoje era esse que eu tinha para passar para vocês. Vou perguntar aqui se vocês têm alguma dúvida. Enquanto eu vou esperando vocês, né, responderem aqui sobre se tem alguma dúvida ou não sobre esse conteúdo de hoje, eu vou falar de novo a que eu sempre falo no final da live, tá? Gostou? Fez sentido para você? O conteúdo te agregou? Tem uma informação a mais, uma informação nova, uma informação que você nunca tinha visto? Printa a tela. Eu posso estar falando estranho, eu posso estar sorrindo, eu posso estar com a testa franzida, não importa. Printa a tela, tá, da live em algum momento. Posta no teu story, me marca e me fala qual foi ou quais foram os maiores aprendizados que você teve na live de hoje. Isso é muito importante para mim sobre os aprendizados que você teve na live de hoje, porque eu sabendo o que fez sentido para você, o que você mais gostou, o que você reteve como de informação, eu consigo trazer mais conteúdos como esse nas próximas lives. Eu posso trazer mais conteúdos como esses em outros lugares que eu for falar, em lives que eu for falar, enfim, onde eu tiver, eu posso trazer mais conteúdos, posso estudar mais sobre isso também, para trazer mais conteúdos aprofundados sobre esse tema que você curtiu, que fez sentido para você, tá? Então eu vou só aqui sorrir rapidão para você printar a tela. É esquisito, né, parar o que eu tô falando para enfim, sorrir para a tela, mas é importante também, faz parte. E qualquer dúvida, também pode mandar aqui por direct, por DM para mim, beleza? Mas não esquece, printa essa tela, eu sorrindo, eu não sorrindo, eu falando, eu gesticulando, não importa como, posta no teu story, tá? E me marca, fala assim: Lucas, eu aprendi hoje, pra mim foi sensacional essa parte, foi incrível essa parte, pra mim eu curti isso, gostei daquilo, aquilo fez muito sentido pra mim, pra eu poder saber o que você curtiu e poder trazer mais conteúdos como esse, beleza? Pessoal, é isso, boa noite, fui e até a semana que vem, valeu!